No capítulo 127, segunda-feira, 31 de outubro, Valquíria finge que não conhece nenhum Petrônio. Rafaela pressiona a Valquíria. João diz para Adelaide que ela pegou pesado em dizer que ele é inimigo dela. Adelaide diz para João que Eugênia acabou com a vida dela. Rafaela pressiona a Valquíria, que diz que conhece Petrônio. Alice fica atenta. Nonato dá em cima de Thelma, que adora. Anselmo vê os dois e não entende nada. Celeste diz para Anselmo que Thelma é muito dada. Petrônio liga para Celeste e diz que vai ficar uma semana fora da pensão. Débora pede para Petrônio levar Celeste ao noivado deles, caso ela esteja bem de saúde. Valquíria diz que conheceu Petrônio quando chegou ao Rio, mas que ele sumiu. Rafaela pergunta onde ele morava e Valquíria diz que não sabe. Alice aparece de repente. Valquíria se assusta. Alice diz que Valquíria é a pessoa que está por trás de todas as coisas ruins que acontecem com ela. Valquíria tenta se fazer de ingênua. Alice ordena que Valquíria fale quem é Petrônio. Anselmo diz para Celeste que acha estranha as viagens de Petrônio. Celeste fica cismada, mas tenta disfarçar. Alice segura Valquíria e diz que vai chamar a polícia. Valquíria se assusta. Alice solta Valquíria, que vai embora. Rafaela pede para Alice contar o que aconteceu com a irmã. Alexandra diz para Paulo que aceita casar com ele. Rafaela fica passada ao saber os detalhes sobre os golpes que Alice sofreu desde que chegou ao Rio. Doroteia avisa Cícero que o noivado de Débora será na mansão. Celeste diz para Eva que Hugo vai fazer uma visita para Pedro. Alexandra avisa a Jurandir que vai se casar e não é com ele. Jurandir pergunta se Alexandra está grávida. Valquíria vai até a empresa falar com Felipe e desaba no choro na frente dele. Ela diz que não tem mais dinheiro para pagar o aluguel do apartamento. Alice diz para Pedro que eles precisam encontrar Petrônio. Hugo fica atento à conversa. Rafaela chega ao escritório para falar com Felipe. Hugo deixa Pedro sair da sala e diz que precisa falar uma coisa importante para Alice. Neide diz para Rafaela que Felipe está na sala com Valquíria. Rafaela abre a porta da sala e pergunta se Valquíria contou que foi pega na cama com Bruno. Felipe fica em choque. Hugo diz para Alice que Petrônio é o nome verdadeiro de Francisco que mora na pensão. No capítulo 128, terça-feira, 01 de novembro, Alice fica chocada com a revelação de Hugo. Valquíria diz que foi vítima de uma armadilha de Bruno. Silvia e Mário têm uma séria discussão por causa de Luciano. Alice diz que a máscara de Petrônio irá cair. Valquíria diz que foi forçada a ficar com Bruno, pois ele a seduziu. Rafaela sai irritada. Felipe desconfia de Valquíria. Hugo conta que tem medo de Petrônio e implora para Alice não contar nada a Pedro. Pedro escuta o que Hugo acabou de dizer. Doroteia vai à casa de Camilo para tentar animá-lo a voltar a tocar, mas ele avisa que não está preparado. Hugo avisa que não irá contar nada a Pedro. Paulo entra na sala de Felipe e Valquíria vai embora. Doroteia convida Camilo para o noivado de Débora. Pedro fica chocado com o que Hugo fala e avisa que irá contar para Celeste. Hugo fica em pânico e Alice diz que é melhor esperar Petrônio voltar de viagem. Paulo fica pasmo com o que Felipe lhe conta sobre Valquíria e pergunta se ele ainda irá sair com ela. Felipe diz que precisa apurar coisas em relação a Alice. Ana chega ao restaurante de Camilo e Anselmo se anima ao vê-la. Valquíria procura nos classificados um apartamento para se mudar. Bruno chega arrasado ao restaurante de Camilo e Silvia consola. Anselmo e Ana conversam sobre música e ele a convida para ir à pensão pegar os CDs. João fica surpreso ao saber que Alexandra irá se casar com Paulo e que está grávida. Bruno diz que mudou e Silvia duvida. Eugênia manda Paco desmarcar seu compromisso para assistir ao ensaio dela com João. Paco desmarca seu encontro com Fabiola e ela se irrita com ele. Bruno tenta seduzir Silvia,
mas ela o corta e ele vai embora. Mario chega ao restaurante e pede desculpas a Sylvia. Anselmo aparece todo feliz na pensão e Thelma estranha. Alice vê Jacira andando na rua e a chama. Alice dá um cartão com o endereço de seu apartamento para Jacira e diz para ele ir visitá-la. Valquíria vai ao prédio de Dora Giuseppe para ver um apartamento para alugar. Ana chega à pensão e Anselmo se anima. Celeste e Thelma sentem ciúmes. Valquíria avisa que irá alugar o apartamento. Pedro, Antônia e Fabiola almoçam juntos e encontram Felipe no restaurante. Antônia pergunta sobre os preparativos do noivado de Débora e Pedro fica sem entender. Felipe diz que Débora irá se casar com Francisco. Pedro fica chocado. No capítulo 129, quarta-feira, 02 de novembro. Felipe estranha Pedro e não saber que Débora vai se casar com Petrônio. Felipe estranha que ninguém na pensão saiba sobre o casamento. Thelma e Celeste observam Ana almoçando ao lado de Anselmo. Anselmo é muito atencioso com Ana. Valquíria diz para Jacira que arranjou um novo apartamento. Jacira diz para Valquíria que encontrou com Alice, que abriu outra confecção. Valquíria diz que vai mandar Neurose sequestrar Alice. Pedro conta para Alice que Petrônio vai se casar com Débora. Alice fica chocada e diz que vai encurralar Petrônio no dia do noivado dele com Débora. Valquíria organiza com Neurose o sequestro de Alice. Jacira se assusta com a maldade de Valquíria. Eugênia dispara pai com os nomes que quer dar para cada personagem. Alice e Pedro armam como vão desmascarar Petrônio na hora do noivado. Doroteia diz que não entendeu porque Alexandra vai se casar com Paulo. Alexandra diz que está grávida de Paulo. Doroteia diz que Felipe está namorando Valquíria, uma mulher perfeitamente equilibrada. Alexandra, cínica, diz que fica feliz por Felipe. Paulo diz para Felipe que ele ainda ama Alice. Sergio diz que não pode ir ao noivado, pois tem que tomar conta da pousada. Alice e Pedro se preparam para desmascarar Petrônio. Valquíria diz para Jacira que Alice vai ser sequestrada e que os bandidos já estão de prontidão no prédio dela. Nonato diz para Eva que Débora vai ficar noiva. Celeste diz para Cristina que Petrônio está demorando para voltar para o Rio. A festa do noivado começa. Débora diz para Petrônio que é o dia mais feliz da vida dela. Alice sai com Pedro do prédio. Neurose observa que ela está acompanhada. Pedro e Alice pegam um táxi. Os bandidos vão atrás. Alice e Pedro descem na casa de Doroteia. Os bandidos cercam o casal e batem em Pedro, que cai desacordado. Eles jogam Alice no carro e partem. No capítulo 130, quinta-feira, 03 de novembro. Nonato abre o portão e dá de cara com Pedro desacordado. Pedro começa a murmurar e o carro da polícia para em frente à mansão. Pedro conta que levaram Alice e um policial avisa que irá atrás dos bandidos. Nonato ampara Pedro e o conduz para dentro da casa de Doroteia. Ratão coloca um capuz em Alice e os bandidos tiram as máscaras. Neurose liga para Valquíria e avisa que deu tudo certo. Valquíria avisa que irá para o cativeiro. Thelma e Celeste decidem se unir para afastar Anselmo de Ana. Neurose vê o carro da polícia e manda a flechinha acelerar. Cícero avisa Felipe que um rapaz foi espancado em frente à mansão e conta que sequestraram Alice. Felipe leva um susto ao ver Pedro. Antônia vê Pedro machucado e se apavora. Felipe manda Antônia levar Pedro para o hospital e avisa que precisa descobrir para onde levaram Alice. O carro da polícia emparelha com o dos bandidos e Ratão atira. Alice se protege com as mãos na cabeça e se apavora. Felipe liga para Rafael e pergunta qual foi a delegacia que Alice prestou depoimento na época do assalto à confecção. Doroteia estranha a ausência de Felipe e diz que Cícero terá que dizer o que aconteceu. Cícero conta que Felipe saiu por causa de Alice e Doroteia fica com raiva. Antônia liga para o Celeste e conta que Pedro está no hospital. Os bandidos chegam ao cativeiro e arrastam Alice para dentro. O carro da polícia estaciona, escondido, a alguns metros do cativeiro. O delegado avisa Felipe que o cativeiro de Alice foi localizado e ele insiste para ir junto. Petrônio fica impaciente com a demora de Felipe e Débora resolve ligar. Pedro avisa que precisa salvar Alice e tenta sair.
mas os enfermeiros não deixam. Celeste e Antônia não sabem o que fazer. Perrengue e Ratão amarram Alice numa cadeira e tiram o capuz dela. O carro da polícia, trazendo Felipe e 2 policiais, estaciona próximo ao cativeiro. Valquíria coloca uma máscara e diz que irá fazer uma surpresa para sua irmã. O delegado orienta o cerco ao cativeiro. Débora não consegue falar com Felipe e resolve seguir com a festa sem ele. Petrônio pede a mão de Débora em casamento. Valquíria para na frente de Alice e tira a máscara. Alice fica chocada e Valquíria dá uma gargalhada. Valquíria tira uma arma da cintura e encosta no rosto de Alice. No capítulo 131, sexta-feira, 04 de novembro, Valquíria grita com Alice. Ela diz que Alice e a mãe sempre zombaram dela e que agora Alice vai pagar por tudo. Alice diz que Valquíria está louca. Valquíria encosta a arma no rosto de Alice e ri do medo de Alice. Alice encara Valquíria e a manda atirar. Valquíria hesita e tem uma crise de choro. Petrônio e Débora brindam com os convidados. Daniel fotografa e Petrônio se incomoda com as fotos. Petrônio conversa com Doroteia. Camilo percebe um clima estranho. Paco diz para Pierre que acha que o texto que está escrevendo com Eugênia é muito parecido com a vida dela. Paco diz que estranha a exatidão de detalhes que ela relata os assassinatos da peça. Pierre pergunta o que Paco está insinuando. Valquíria diz que não consegue matar Alice e entrega a arma para Neurose. Celeste e Antônia seguram Pedro, que insiste que precisa salvar Alice. O enfermeiro diz que é melhor sedá-lo. Valquíria espanca Alice, que está amarrada. A polícia organiza o cerco à casa onde Alice é refém. Alice grita por socorro. Felipe ouve os gritos de Alice e tenta furar o cerco dos policiais. Camilo se aproxima de Doroteia e pergunta o que ela conversava com Petrônio. Ela mente que era sobre o casamento. Pedro cai no sono. Celeste diz que vai ligar para a polícia para saber o que houve com seu filho. Rafaela assiste televisão sozinha em casa e Bruno aparece de surpresa. Valquíria, transtornada, diz que é o dia mais feliz da vida dela. Ela cospe em Alice. Bruno pede para Rafaela perdoá-lo. Rafaela diz que não desculpa. Bruno chora. Valquíria diz para Neurose que quando ela sair da casa, ele pode matar Alice. Neurose pergunta se pode cortar a garganta de Alice. Valquíria apenas sorri. A polícia cerca a casa. O delegado anuncia num megafone que eles estão cercados. Os bandidos e Valquíria ficam assustados. Os bandidos começam a atirar na polícia. Começa um tiroteio. Rafaela cai no cinismo de Bruno e acaba beijando. Alice tenta se desvencilhar das cordas. Os bandidos dão cobertura para Valquíria, que foge. Valquíria passa por trás de onde está acontecendo o tiroteio. Rafaela afasta Bruno e o manda sair porque quer o divórcio. Valquíria rompe o cerco policial sem ser vista. A polícia invade a casa. Neurose pega Alice como refém. Felipe aparece por trás de Neurose. Fonte: Amor e Intrigas. Novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui, clique nessa engrenagem, marque esse quadrado e clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser, baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui.